Capim Santo é uma planta que cresce fácil. É o nome dos empreendimentos comandados pela minha entrevistada de hoje, que com muito trabalho e bota trabalho nisso, vem multiplicando o grupo. Quem abriu o primeiro Capim Santo em Trancoso foram os pais dela. Nasceu como um restaurante, depois virou uma das pousadas mais tradicionais da região. Depois veio o Capim Santo Restaurante, hoje no antigo Museu da Casa Brasileira, o Solar Fábio Prado, a Casa Capim Santo, aqui no Instituto Tomiotaki, a unidade no Sírio-Libanês e, mais recentemente, a estreia no Instituto Inhotim, entre outras iniciativas. O buffet do grupo habituou-se a fazer desde casamentos até eventos midiáticos para milhares de pessoas. É difícil pensar em um nome melhor do que Capim Santo para os negócios capitaneados pela minha entrevistada de hoje, a Morena Leite. Este videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM do Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Morena, qual que é o impacto na sua trajetória, você acredita, de ter crescido em Trancoso? Acho que enorme. Eu acho que Trancoso formou o meu caráter, a minha personalidade, me trouxe referências. Eu fui criada pelos meus pais, mas também por uma comunidade. Como é que você vê hoje essa decisão de eles terem ido lá, criado essa comunidade? Quer dizer, uma época que quem conhece Trancoso hoje não imagina o que era Trancoso quando você foi morar lá, né? Olha, eu admiro muito meu pai e minha mãe. Isso foi no final da década de 70. Era um Trancoso sem água, sem luz, com uma praia linda, uma natureza exuberante, mas mais do que isso, um grupo de nativos ibiribandos, nativos locais e as pessoas de fora, pessoas muito interessantes. Eu acho que a formação de pessoas fez Trancoso inicial ser um lugar muito especial. Como é que você descreve um pouco da sua família daquela época? Como é que você via sua mãe e seu pai? Essa decisão de sair de São Paulo e ir para lá? Corajosos. Eu não sei se teria tido a coragem de desbravar esses mares igual eles foram. Corajosos e curiosos. E você nasceu na Clínica Tobias, né, que é um centro super importante da medicina antroposófica, né? Meus pais são antroposóficos, mas você está um grau acima, né? Como é que foi isso? Então, para os meus pais, viver a vida de acordo com as suas crenças era algo muito forte. E uma verdade deles era viver uma família em harmonia, né? Quando eles se mudaram para Trancoso, mais do que um sonho de... Nunca foi um sonho de negócio, e sim um sonho de viver uma vida em equilíbrio, com acordar, com trabalhar, com viver, com a comunidade. E a antroposofia fala muito disso. Hoje, enfim, é até cool, né, a antroposofia, né? Você tem os vinhos biodinâmicos, né, que são super insensatos, mas naquela época era assim, como é que as pessoas viam? É cíclico, né, tudo, assim. E eu acho que quanto mais a gente volta para olhar para a gente, né, para autossuficiência, né, o que eu preciso de verdade, o que é fundamental, é tudo tão simples. Eu acho que o nosso corpo, assim como a natureza, a gente se regenera, a gente tem tudo que é necessário. Quando você fala assim, esse alimento é orgânico, é um título, é que nem falar de sustentabilidade. Muito mais do que ele ser orgânico, ele vir de uma agricultura familiar, ele ter equilíbrio de uma planta que precisa de mais água com uma outra que não, e você equilibrar o plantio, observar a natureza. Uma vez, depois de 18 anos de trabalho, eu resolvi que eu queria fazer um ano sabático. Isso foi na pandemia, não? Antes da pandemia, em 2017. Eu me formei em 99 no Cordon Bleu e eu falei, eu preciso me reinspirar. E eu fui conversar com um grande empresário. Ele virou para mim e eu tive aquela síndrome da impostora, sabe? Eu falei, meu negócio ficou maior do que eu, quem eu sou, não consigo dirigir esse carro, deixa eu contratar alguém, um CEO para tocar isso tudo e tal.
E esse amigo querido virou para mim e falou assim: você é igual o lobo, você é igual eu, você sente o cheiro da chuva no ar. Então, eu acho que o instinto, a intuição, ele está dentro da gente. A gente precisa escutar e ouvir, ver e enxergar. E estar no estado de presença e de consciência para entender o que realmente importa e o que a gente realmente veio fazer aqui. Por isso, eu te falo, assim, eu admiro muito os meus pais. Eu sou muito grata por ter sido criada em Trancoso e por eles, dois seres humanos, que eu acho que a maior definição para mim deles é que eles são duas pessoas muito íntegras, com as verdades deles. Assim, eu sempre vi o que eles pensam, o que eles falam e o que eles fazem tem muita coerência. E você vê características deles em você? Sim, com certeza. Do que eu gosto e do que eu não gosto. O quê? Dá uns exemplos pra gente. Minha mãe, às vezes, ela é mais firme, assim, igual um trator. Ela vem, ela tem... Eu sou guiada aqui pelos orixás. Minha mãe é Iansã, assim, ela vem como uma ventania. E meu pai, às vezes, ele é mais bonzinho. Então, eu oscilo em, às vezes, ser, talvez, tolerante demais. E meio trator, igual a minha mãe, assim, e fico me buscando tá nesse equilíbrio. Mas eu, com certeza, tenho a minha própria alma, mas eu sou uma mistura dos dois. De quem que veio essa coisa de você ir nos seus sonhos, por mais, talvez, desbravar, que as pessoas achem estranho, maluco, sei lá, morar em Bali, isso vem de quem? É uma mistura, porque o meu pai, ele é um jovem do interior de São Paulo, aqui da Serra da Mantiqueira, que entrou em 6º lugar na GV e, de repente, resolveu largar tudo, pegou um navio e passou 6 anos de mochila pelo mundo. Morou no Marrocos, morou na Suíça, morou no Canadá, morou em Londres. Então, meu pai sempre foi muito curioso. E por outro lado, minha mãe sempre, quando eles se encontraram e resolveram ir morar em Trancoso, eles foram encontrar um primo do meu pai que tinha vindo de um kibutz em Israel, que é uma comunidade judaica, né? E ali vem uma das minhas primeiras lições, assim, mas aí minha mãe começou a governar, dar o direcionamento, meu pai vinha junto. Na história da comunidade, foi isso que eu te falei, assim, se tem vontade, mas não tem disciplina, essa palavra, ela vem muito forte para mim agora, no meu auge dos 45 anos, assim, esforço, comprometimento, talento, sem disciplina, não constroem bases. Quer dizer, você não consegue concretizar, né? Acho que é uma soma, né? Não existe para um negócio uma receita perfeita, uma única receita. Você tem que ter o feeling. Falar assim, essa banana ela tá mais madura, então eu vou usar menos manteiga. Essa banana tá um pouquinho mais verde, eu vou botar um pouquinho mais de açúcar. Você tem que sentir. O meu negócio, ele sempre foi construído muito à base de pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu sempre falei que o principal ingrediente deste negócio, para mim, são as pessoas. O motivo dele existir é o fortalecimento de vínculos com os meus colaboradores, com os meus fornecedores e com os meus clientes. Mas no tamanho que eu virei, só pessoas não sustentam também. A gente precisa de processos e tecnologia. E de repente, também de pessoas diferentes de mim. Trabalhar, encontrar e conviver, porque para mim, eu sempre brinquei, falei que eu estou sempre trabalhando, nunca trabalhando, sempre de férias, nunca de férias, sempre cansada, nunca cansada, sempre de dieta, nunca de dieta. Eu não consigo separar a hora que eu estou trabalhando ou não estou trabalhando. Para mim, cada momento da minha vida é um momento de aprendizado, de inspiração, de conexão. Mas tem algo ruim disso ou você só vê coisas positivas dessa forma de lidar com o trabalho e o lazer e a sua vida? Eu tenho uma característica que tem gente que acha bom, acha ruim, mas é uma característica, eu sou meio Alice, eu acho que tudo é bom. Mesmo as coisas difíceis, eu falo, isso aqui me ensinou e me fez aprender para esse próximo momento. Isso já te prejudicou de alguma forma? Respondendo como uma Alice, eu vou falar que isso me deixou mais forte e me deixou mais preparada.
sabe aquele shiatsu, aquela massagem que às vezes dói, mas é bom? Então, eu acho que os momentos difíceis da minha vida me fizeram ficar mais forte. A mãe de uma amiga minha fala que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, eu acho que tudo me preparou para estar onde eu estou. Os momentos mais difíceis e os momentos mais alegres me fortaleceram. Principalmente para hoje ser uma pessoa extremamente grata. E volta um pouquinho mais Trancoso, assim, como é que você acha que as pessoas te viam você e a sua família? Quando os meus pais chegaram, eu lembro deles, eu lembro pequena, minha mãe contando que a Silvana, que era uma nativa originária de Trancoso, gritou de longe: corre, corre, esconde as galinhas, esconde as crianças que os ciganos chegaram. Eles morriam de medo dos ciganos. E recentemente agora foi a festa de Santa Sara. Eu tenho um encantamento com o povo cigana. Eu acho que numa outra vida eu fui dentro do meu ser, porque eu acredito em muitas vidas. É uma pessoa cigana, judia e árabe. Mas alguém dessa turma poderia ser classificada como cigano dessa turma? Que foi? Não, então, existiam os ciganos que vinham e acampavam ali perto da nossa casa. Então, esses ciganos vinham uma vez por ano, faziam um acampamento lá e eles tinham medo. Será que os ciganos vão roubar as galinhas? Será que os ciganos vão roubar as crianças? Aquele mito, né? E eu nunca tive medo, eu sempre tive um encantamento. Eu cheguei a ver depois os acampamentos dos ciganos, que eu acho que é um povo fascinante. E eu tenho essa alma meio nômade. Sim, seus negócios, por exemplo, são... Eu gosto, eu sou curiosa. Então, a primeira coisa que falaram é de achar... Eles não conheciam o que era esse movimento hippie. Né? Na maneira de se vestir, na maneira de agir. Eles eram uma mistura cabocla índia, pescador, essa mistura. Quem é esse povo diferente que chegou aqui e que foi se entrosando? E o começo de Trancoso é muito lindo, é de muito entrosamento. Eu estudei em escola pública lá e tive o privilégio de, na pandemia, voltar a morar lá com as minhas 2 filhas, levar minha filha na escola e tá lá com as pessoas que eu passei a infância e que são meus amigos, assim, muito fortes até hoje. Um amigo meu é cacique de uma tribo indígena, o outro amigo meu, ele é um mestre de capoeira e que trabalha com centenas de crianças em Trancoso, já foi para a Europa, uma pessoa incrível. Um outro grande amigo meu foi meu parceiro, chefe comigo aqui durante 15 anos no Capim Santo, filho da parteira que faz mais de 1.500 partos lá de Trancoso. Ela era parteira e benzedeira. Essa base para mim foi muito forte. Vem do seu círculo de convivência, são pessoas de vários tipos, estratos sociais, religiões. Super. Vem dessa base? Vem muito. E aí, de repente, chegou um momento em Trancoso que chegaram pessoas de um jet set internacional e nacional. Gisele Bündchen, o Leonardo DiCaprio. E começou a chegar um monte de gente. Eu lembro um dia pequena, brincando na praia em Trancoso, chegou um desses meninos que vinha passar as férias lá nesse Trancoso e veio contar na praia: você sabia que quando eu nasci, o meu pai foi me buscar no hospital Albert Einstein com um jaguar? E amanhã, que era filha de Dora, uma baiana de Coração de Maria, com arte, um holandês que tinha vindo fazer um projeto florestal lá na Bahia, que tinha sol, manhã, estrela. Manhã vira a filha do meio e fala: mas que é isso? Jaguar? Um jegue? Nunca vi contar. Não tinha noção o que era um Jaguar, o que era uma Ferrari. Não tinha mídia social, não tinha... Hoje em dia, as crianças, em qualquer estado brasileiro, ou francês, ou italiano, elas falam das mesmas coisas. É muito mais conectado, os mesmos desenhos. Séries, a gente não, a gente brincava de baleado, de esconde-esconde. Essa infância foi muito rica. E aí eu saí dessa comunidade com os nativos que eu estudei, com esses meninos que vinham passar as férias, né? Comecei a ter essa mistura. E com 15 anos eu fui morar em Cambridge, na Inglaterra. Foi um duplo twist carpado, assim. Total, eu fui de chinela havaiana, porque eu não conseguia nem botar sapato, bota. Como é que foi essa mudança? Assim? Tinha um empresário, né, que é amigo da família, que sugeriu isso, né? Meus pais tinham um hóspede que frequentava muito a pousada, ele estava construindo uma casa lá, ele era presidente da Fiesp, a gente nem sabia direito, e ele adorava tomar café da manhã comigo e puxar assunto.
E eu, com 6, 7, 8, 9 anos, falava assim, você já reparou que todo mineiro é mais acanhado? Que todo carioca é expansivo? Que todo paulista é mais fechado? Todo inglês é assim, francês é assado? E eu achava que eu queria ser jornalista, porque eu sempre fui curiosa, gostava de conversar. E ele falou assim, não, você está fazendo comentários de uma antropóloga. Eu adoro pessoas. Eu adoro pessoas. Talvez pudesse ser psicóloga, psiquiatra, antropóloga, publicitária. Eu gosto de entender o comportamento humano. Eu fui ser cozinheira porque eu também gosto de agradar, assim. Eu gosto de deixar as pessoas felizes. E aí eu percebi que quando eu fazia um brigadeiro, quando eu dava uma goiaba, as pessoas botavam aquilo na boca e isso gerava um sorriso. E aquela criança que queria agradar. E aí eu fui morar em Cambridge, porque ele virou para minha mãe e falou assim, você precisa mandar essa menina morar fora, estudar, ver o mundo. E orientou os meus pais, né, aonde eu deveria ir. E lá eu fui morar numa escola interna com uma cambodiana budista, com uma russa judia e uma turca muçulmana. E através da maneira que elas comiam, eu comecei a escutar sobre alimentação kasher. O que é isso? Ah, como os judeus comem. O que são os judeus? Né? Tinha um primo do meu pai que era judeu e tal. Ah, não mistura carne com leite. Ah, o cálcio te impede de absorver o ferro. E aí, o que é um budista? Né? O que é um muçulmano? Então, lá você já foi, parece que você já magnetizou a diversidade lá também, né? Super, eu saí de uma esquina do mundo que era Trancoso para uma conexão com o mundo que era Cambridge ali, com muitas culturas. E isso foi fascinante para mim. E aí me deu a vontade de usar a gastronomia como ferramenta de entender povos e culturas. Cozinha para mim era mais do que sabor e nutrição, era cultura. Mas isso já tinha alguma coisa lá com o restaurante aberto, depois da pousada, isso você já tinha um contato em Trancoso com a gastronomia, né? Sim, eu cresci ali entre a cozinha do restaurante e o café da manhã da pousada. E as pessoas, os colaboradores, ouvindo meu pai, fala com uma pessoa aqui, minha mãe dando um direcionamento ali, é o pescador que chega, qual é a época da lagosta, qual é a época desse ou daquele ingrediente, como fazer estoque. E esse drive de transformar os seus pais, o Capim Santo vem para São Paulo por eles, né, ainda, sim, mas esse drive de transformar isso nesse império, isso é seu. Eu não vou negar que eu era uma criança ambiciosa. Eu queria conquistar o mundo, eu queria fazer um monte de coisa, ambiciosa, curiosa. Inquieta. Isso tinha forte. Mas as coisas elas foram acontecendo, assim, naturalmente. Dá uma dimensão para quem não sabe, enfim, conhece um Capim Santo. O Capim Santo em São Paulo ele se tornou, em termos de faturamento e número de colaboradores, 10 vezes maior do que o Capim Santo em Trancoso, que começou com os meus pais. Hoje em dia, durante a pandemia, eu acabei voltando para estar mais perto deles em Trancoso e aprendendo. Eu passei uma jornada vivendo a gastronomia, mas voltando para a hospitalidade, que é algo que é muito forte para mim também. Então, voltando a ressignificar a pousada em Trancoso. O Capim Santo nasce, então, como um negócio gastronômico dentro da casa dos meus pais em 82. Meus pais começam a cozinhar uma comida produzida com punks, ingredientes do quintal, do terreno onde a gente tinha a nossa casa. Então, a abóbora, a taioba, o quiabo, o frutapão, o genipapo, a jaca, esses eram todos ingredientes dentro de uma cozinha mais antroposófica, saudável. Meus pais estudaram a cozinha macrobiótica, mas aí começam a vir os peixes, o polvo, a lagosta, ali daquele mar que era um segundo quintal. Foi dando uma graça para essa comida, né? Sim, e eles também começaram a criar galinha e entender que não necessariamente não precisava ter proteína animal, mas essa proteína, ela tinha que ser fresca, ela tinha que ter um prana. Né? É totalmente diferente você pegar uma eugênia do pé, uma amora do pé, algo ali com vida, do que algo que passou num navio, num caminhão, viajando horrores. Então, quanto mais próximo o ingrediente, o alimento for, melhor. E essa foi a base do Capim Santo até 1999, quando eu me formo. Quando eu vou para o Cordon Bleu,
e me formo como chefe de cozinha, eu acho que mais do que técnicas gastronômicas e essa vontade de conhecer a gastronomia francesa, que é a base de muitas cozinhas, eu aprendi ali a valorizar a cultura e o ingrediente local. Eu falei, gente, mas o que é a cozinha brasileira? Eu não conheço direito. Né? A cozinha baiana que eu conhecia da minha mãe era uma cozinha ainda caiçara do interior de São Paulo. Falei, deixa eu mergulhar nesse mercado de São Joaquim, na Bahia, e fazer imersões com a Dadá, que para mim é uma grande mestra de um efó, de uma muqueca de ovo, de um vatapá, de um caruru, de um chinchim de galinha. E aí tive o privilégio de ter o convite também da Secretaria de Turismo do Governo do Pará, de fazer as rotas gastronômicas do Pará, que foi uma cozinha que ajudou muito na minha formação. E junto com isso, também convivendo muito com a comida mineira, que é uma outra base muito forte nos festivais de gastronomia de Ouro Preto, de Tiradentes, um encontro com muitos chefes. Eu acho que esses festivais também me mostraram e me abriram o horizonte para entender essa diversidade dos biomas e dos ingredientes culturais da gastronomia brasileira. Falou um pouquinho de São Paulo, que ficou a principal, depois teve Rio de Janeiro também, aí teve os hospitais, quer dizer, teve o buffet. Então, o Capim Santo, ele nasce com uma cozinha dentro da casa dos meus pais em 82. Meu pai e minha mãe amassavam ali o pão integral, minha mãe cozinhando, meu pai servindo, dentro de uma cumplicidade aonde eu cresci nessa mesa, nessa cozinha. Em 85, quando eu tenho 5 anos, eles abrem oficialmente um restaurante chamado Capim Santo, que era o restaurante em casa, na casa do Nando e da Sandra. Em 87, eles abrem uma pousada com 5 quartos. Então, a gente começa a receber as pessoas para dormir e para comer nessa pausa e no restaurar. E eu e meu irmão, em 84, meu irmão nasce. A gente é criado dentro deste negócio que é a nossa casa, que é a nossa família, transformando esses hóspedes em amigos e mentores. Então, cada conversa que eu tive do café da manhã, de uma pessoa que foi para a Índia, de uma pessoa que foi para o Alasca, isso foi me formando muito. Depois eu vou estudar na Inglaterra. Em 97, em 99 eu me mudo para Paris e me formo em 99 no Cordon Bleu. Volto para o Brasil no final de 99 e começo a trabalhar no Capim Santo, na Vila Madalena, onde meus pais tinham aberto um restaurante. E aí, em 2004, a gente encerra uma primeira sociedade que os meus pais tinham aqui em São Paulo e eu com uma nova sócia, que é a Adriana Drigo, a gente vai para um novo espaço nos Jardins, abre o Capim Santo, reabre o Capim Santo lá e em 2005 a gente abre uma empresa de eventos. Nosso primeiro grande evento foi o Ano do Brasil na França, um show do Gilberto Gil para 65 mil pessoas na Bastilha, fazendo a área VIP desse show. Então, fortalecendo essa brasilidade. Isso foi para mim um grande legado, um marco. E aí, em 2005, eu fui dar uma aula no Cordon Bleu, tinha me formado em 99, há 6 anos, sobre cozinha brasileira. E eu estava o chefe Boucherret, que foi um dos meus mestres, o chefe Terrian, o chefe Guiou. Eu fiz um petit gâteau de goiabada, de goiaba com sorvete de queijo, usando a técnica francesa com ingredientes brasileiros. Fiz também uma muqueca de frutos do mar, servido com uma farofa de beiju. E de entrada eu fiz um ceviche de peixe com coco. Então, mostrando uma cozinha tropical brasileira, que hoje eu acho que é a cozinha que me representa. Uma cozinha com muita fruta, que traz esse pomar, onde eu fui criada em Trancoso. Falo que a minha cozinha ela é baseada num tripé, que é de uma comida saudável, porque toda vez que eu penso, não num prato, mas num menu, é criar opções e uma diversidade para que as pessoas possam ter escolhas e autonomia na hora de comer. Comida saudável, técnica francesa, com ingredientes brasileiros. Então, e eu falo muito de como que a gente pode pensar global e agir local.
Não dá para não estar conectado e falar assim, a cozinha taiwanesa me inspira, a cozinha coreana me inspira, a cozinha peruana me inspira. Porque eu tô lá viajando, olhando, mas como é que eu vou trazer isso e usar um tucupi? Sim, e usar o que tem aqui. O que tem aqui, exatamente. E a gente vive assim, fala assim, mas a manga é brasileira? Mas o coco é brasileiro? Mas a banana é brasileira? Sim, é isso aí. Na realidade, não. A gente trouxe para cá na era das navegações, né, onde os portugueses foram grandes percursores desse escambo e dessa troca de leva daqui para lá, mas é quase como um direito capião, né? A gente cresceu com o coco. Não tire o coco. Né? Então é isso, é usar a mandioca, que sim, é uma raiz super brasileira, a jabuticaba, a amora, o maracujá, algumas, mas com muita fruta. Eu acho que uma comida que representa essa brasilidade, para mim, é uma comida tropical, é uma comida colorida, é uma comida que traz fruta, castanhas, né? A castanha de caju, a castanha do Pará. E nós somos essa mistura dessa cozinha dos povos originários indígenas com os africanos, que é esse continente tão complexo e tão grande, com os europeus ali nesse início português, né? E como é que foi ver Trancoso se transformar, assim, talvez nos destinos mais luxuosos e exclusivos aqui da costa brasileira? Uau! Eu acho que o auge da sofisticação é a simplicidade, é a identidade. Eu acho que Trancoso, ele mistura muitos estilos de pessoas e isso é encantador. Você poder andar na praia, eu estava falando essa semana, assim, uma das coisas que me conecta hoje muito com Trancoso é poder ir tomar um café e esbarrar com uma pessoa com uma história, eu vim do Paquistão, com uma jornalista espanhola e que estão ali. Eu adoro ter a chance de conhecer pessoas diferentes. Não gosto de todo mundo igual, sabe? Quando você vai num lugar, você fala assim, aqui só tem... E eu tento ter isso nos meus restaurantes, acolher a diversidade. O que te move a abrir um novo negócio? Você falou um pouco dessa ambição que você tinha, que Vínculos. meio que... Eu tive essa conversa essa semana com a minha CEO. Assim, aonde a gente quer chegar daqui a 3 anos? Aonde a gente quer chegar em 2035, em 2030? Eu falei, eu sou extremamente feliz, grata e realizada com tudo que eu fiz nessa jornada. Assim, eu não sou uma pessoa que tenho medo de passar para uma outra esfera, assim, nunca tive medo de morrer, porque eu acho que eu sou tão feliz, eu fiz tanta coisa legal, assim, às vezes eu gosto de uma frase, sendo humilde, sem ser modesta, eu sei que eu já realizei, já impactei, já inspirei muita gente, isso me deixa muito feliz, me sinto privilegiada. Me sinto grata e todos os dias eu acordo pensando como eu posso retribuir ao mundo, ao universo, tudo que eu já recebi. Mas esses vínculos que te movem a abrir um novo negócio, o que é isso? Sim, é a vontade de ver outras pessoas brilharem. Sabe como... Não tenho vontade mais, talvez, de jogar bola, mas eu estar ali no banco sendo coach técnico. Sim. Vendo um chefe brilhar aqui, uma pessoa aprender ali, um gerente lá. Eu acho que é isso que me motiva, porque ensinar o truque, assim, sabe? Tem receitas que não tem receita, tem uma malícia, tem um borogodó. Você não pega uma balança e pesa o sal, o alho, a cebola. É o tempo de fogo, é o tempo de panela, é o tempo de refogado que dá o tempero. Sim. Quantos funcionários hoje no grupo? Quase 500 colaboradores CLTs e mais uns 1.000 colaboradores freelancers que trabalham muito com a gente nos eventos. Como é que é para você delegar, assim, de passar esse bastão, de estar ali como técnico ensinando os dribles? Eu não sei nem se ensinar, eu acho que é inspirar, né? Eu usaria mais essa palavra, assim. É um grande aprendizado para mim, assim. É fácil? Não é confiar, ter o antes feito que perfeito, porque quando você é pequenininho você controla tudo, né? E quando você expande, você cresce,
Você tem que lidar com algumas imperfeições, mas com realizações, ações. Para mim, realizar é que nem rezar. Uma oração, ela significa ação. E eu acho que esse movimento, ele faz a roda girar. Então, sabe quando você pedala e vai indo e a coisa vai acontecendo? Uma das minhas grandes alegrias na vida foi a criação do Instituto Capim Santo. Eu falo que é um sonho que surgiu de um incômodo e virou uma ação. E, de repente, isso virou tão maior que eu falo que é como, sabe aquela manga que você planta um caroço, vira uma mangueira. Aí essa mangueira, ela enche de frutas. Só que essas mangas vão cair no chão. E aí a água, a terra, fazem com que novas árvores nasçam. E não é nem você mais que está plantando. E isso já vai virando um ciclo de coisas boas acontecendo. E qual que você vê o seu papel hoje nesse ecossistema? Ser uma guardiã. Uma guardiã. Rodar os restaurantes, trazer tendência. Falar assim, eu fui lá para a Indonésia e eu conheci em 2017 um sistema de conexões de empresas que são empresas Bs. São empresas conectadas e criadas para gerar benefícios para o mundo. Falei, nossa, isso é tão parecido com o propósito e a filosofia que os meus pais tinham lá 40 anos atrás. Eles não sabiam falar, isso não estava organizado dessa maneira, mas era exatamente... Tinha um PDF ali. Não tinha um PDF, mas era exatamente isso que eu cresci. Se é bom para mim, tem que ser bom para você. Lá em Bali, o Teremacassi é o que eu posso fazer por você. Né? O meu karma é a crença que quanto melhor eu for como ser humano, mais paz e mais força e mais alegrias eu vou ter. Aí eu fui para Bali e eu conheci isso, né? Eu fui levar minha filha para estudar numa escola que chama Green School, que tem um tripé de empatia, comunidade e sustentabilidade. Aí depois eu ouvi falar, eu fui fazendo um evento numa embaixada iraniana sobre uma religião chamada Bahais. Não conhecia, não sabia. Os Bahais, eles foram criados no Oriente Médio, é uma cultura / religião que prega o amor, o conhecimento e a solidariedade, outro tripé. Eu falei, nossa, se todo mundo lidar com amor, buscar conhecer, né? Buscar o conhecimento e solidariedade, o que adianta a gente acumular tanta coisa? Né? A gente tem um número de calças pretas, calças jeans, comida que a gente consegue comer e de repente a gente consegue produzir mais do que a gente necessita. Uma mala, viajando bastante como nômade, eu também aprendi que uma mala pesada demais ela é incômoda, que a gente precisa de tão pouco. Atrapalha, né? Atrapalha. E aí eu também ouvi que o amor, o dinheiro, sem equilíbrio, é que nem a água. A água, a escassez, ela mata. Sim. Mas a abundância também de água, sim, ela afoga. Então, o que é riqueza para você? Riqueza para mim é paz, é vínculos, é estar cercada, surrounded, de pessoas que eu amo e que me escolheram para estar do meu lado. Eu me sinto privilegiada, eu me sinto milionária, assim, sem um centavo no bolso, porque eu falo, nossa, eu rodo o mundo, eu vou fazer um evento na Irlanda, eu falo, Chay, eu tenho um evento em Dublin, na National Gallery, para falar de Proust, eu vou chegar lá no dia do evento, você faz isso para mim? Uma pessoa que já trabalhou comigo. Aí eu vou para Portugal, eu ligo para o Christian. Aí eu vou para Amsterdã, eu ligo para o Chico. Eu falo, meu celular é uma potência, uma loucura. Eu falo de A a Z. E isso para mim, as pessoas me encantam, assim. A sua relação com o dinheiro, assim, essa coisa do... Porque a lógica... Enfim, do capitalismo é você acumular, enfim. Às vezes muita gente, né, a gente estava falando sobre isso um pouquinho antes, né? Chega talvez no momento que você vai poder ter mais tempo para aproveitar e, enfim, a vida acabou. Eu acho que o dinheiro, ele exige, minha mãe sempre me falou, respeito. Mas
eu nunca fui Mas nem uma tanto. pessoa apegada ao dinheiro. Assim, uma das minhas maiores realizações, eu fiz um evento e eu falei, vou com 16 cozinheiros para Bali. Eu sonhei, mentalizei, materializei. Para mim, eu falo, nossa, se eu morresse hoje, eu ia falar assim, eu realizei. Eu levei 16 pessoas que eu amo para ir viver aquilo que eu estava vivendo. Quando eu chego Isso, no... você está falando um fato real. lazer, isso, mas foi uma viagem de... É lazer e é pesquisa. Tá. E é uma ferramenta de conectar com as pessoas que dirigem esse carro comigo a minha visão de mundo. Eu adoro levar todos os meus líderes para ir dormir na casa da minha mãe em Trancoso, tomar café da manhã com ela. Eu falo, para trabalhar comigo, precisa de relação. Sim. Só uma pessoa competente, técnica, sem emoção, sem envolvimento, não tem porquê. Porque aí eu pegaria um dinheiro, aplicaria no banco. Eu preciso ver a alegria de quem eu estou atendendo. E às vezes não acontece, é muita gente, né? E eu fico o tempo inteiro, falo, como que a gente vai acolher o freelancer? Ele comeu? Como é que é um grande evento? E é que nem medicina, às vezes você está lá num turno, né? Seus pais são médicos, você sabe, não dá para parar. Você está ali num grande evento e você está ali numa coisa intensa. Sim. Mas tem outras recompensas de alegria, assim, a gente comemora junto. Eu acho que poder comemorar junto e estar perto há tanto tempo, para mim é um grande orgulho. Assim, a minha sócia é minha sócia há 21 anos. A gente atingiu a maioridade, né? E eu sou essa pessoa mais agitada. Como é que é trabalhar com você? Eu acho que não é fácil. Ela é uma guerreira, porque... Por quê? Porque eu acordo e eu falo assim, hoje eu vou esquiar, aí eu vou dormir, aí eu falo assim, não, agora eu vou para o Havaí. Impulsiva. É isso, eu me dá um negócio, eu tenho que fazer. E eu vou indo. E você precisa fazer, você consegue conter esses impulsos? Eu tô tentando, né? Mas uma vez eu ouvi falar assim que a raposa, ela troca de pele, mas ela não troca de vício. Sim. A gente tem o nosso instinto. Como que é? Escrever com a mão direita, com a mão esquerda? Eu posso até escrever com a outra mão, mas eu vou ter que me concentrar. Meu instinto é de conectar, é de fazer, é de realizar. Eu acho que eu fui aprendendo aquilo aonde eu sou boa e o que é melhor eu deixar outras pessoas fazerem. Esse impulso, essa impulsividade, você acha que já te prejudicou de alguma forma? Talvez sim, talvez não. Não dá para saber, né? A gente é o que a gente é, a gente faz o que a gente fez. E eu vou vivendo. Se eu caio, eu levanto. Eu fico chorando e olhando para o leite derramado. Sim. Eu falo, o que eu fiz aqui? O que eu posso aprender ali? Como que eu posso ser melhor lá? Mas, de novo, eu sou uma pessoa que eu procuro olhar e pedir desculpas se eu sentir que eu errei e me reconectar. Para mim é muito importante agradar. Não sou uma pessoa que fala assim, goste de mim se gostar. Eu quero estar olhando no olho e quero entender o vínculo do olhar, assim. Que vem um pouco dessa coisa até da busca pela gastronomia que você comentou, né? De você querer que as pessoas, né, gostassem de você, né? Sim. Você fez um livro há pouco tempo sobre a felicidade, né? A busca da felicidade. Me conta como é que você responde o que é felicidade para você. Como é que foi esse processo desse livro? De novo, vem dos vínculos. Eu ia fazer uma festa de 40 anos e estava no meio da pandemia, eu não podia reunir as pessoas que eram tão ricas para mim, tão importantes. E resolvi reuni-las num livro. E compartilhando, numa das minhas caminhadas com a minha filha em Bali uma vez, eu perguntei, filha, o que você mais gosta em mim? O que você mais gosta no seu pai? O que você aprendeu comigo? O que você aprendeu com seu pai? E foi um laboratório. Eu falei, nossa, deixa eu entender as pessoas que estão perto e que eu gosto, tão diferentes. E não tem uma receita única de felicidade. Eu acho que a minha receita de felicidade é a busca da cura de mim mesma. Assim, é poder estar em paz com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo e com aquilo que eu faço. É não ser um personagem criado. Às vezes a gente cria algumas máscaras e alguns personagens e eles se misturam em quem a gente é. Mas falar assim, eu gosto desse personagem. Ele reflete, eu estou confortável nesse sapato? Ou é um sapato bonito para os outros? Não, se é essa pessoa que eu queria ser,
uma pessoa, uma boa, eu escolhi, assim, querer ser uma boa filha, e não é algo teoricamente evidente, às vezes a gente se distrai. Sim. E eu acho que o estado de presença e o estado de consciência é muito importante, porque a vida ela é um sopro, né? Ela é rápida. Mas você sempre pensou assim? Eu estava comentando um pouquinho dessa coisa do personagem. Se agradar, agradou. Se não agradar, agradou. Não, eu sempre quis agradar. Sim. Eu sou uma pessoa canceriana e família. E eu sempre quis ser uma boa filha, uma boa amiga. Eu fico buscando a melhor versão de mim. Não é óbvio, né? Porque às vezes a gente só enxerga um lado e muitas vezes as situações elas não têm apenas dois lados. Elas têm vários lados, depende de onde a gente enxerga. Eu acho que e tem coisas que não tem como a gente antecipar ou anteceder. É a maturidade que nos fazem a degustar, não comer rápido. Sim. Assim, olha, deixa eu fazer as coisas com tempo. Mas tudo tem a sua fase, né? Quando você é criança, quando você é jovem, quando você é adolescente, quando você é adulto. Eu acho que é importante viver plenamente cada fase. E você acha que as coisas são o que são ou dá para mudá-las? Eu acho que a gente vem com um destino, né? Com um ori, assim, escrito na cabeça. Mas eu acredito que a gente tem a força e o poder de fazer algumas mudanças. Eu estava te falando um pouco mais cedo. É muito difícil você alterar um hábito. Mas é possível. Sim. Exige, de novo, disciplina. O que é sucesso para você? Sucesso para mim é deitar à noite e dormir em paz, dormir tranquila. Eu durmo pouco porque eu tenho Nem esse seja. apetite de pouco. fazer, mas quando eu deito, eu apago. Eu apago. Eu não tomo um remédio. Eu não tomo remédio para dormir, eu não tomo remédio para ansiedade. Eu me sinto com essa vontade de fazer ainda bastante coisa. Mas também me sinto em paz. E o que te tira do sério? Tem outro lado, assim? Você parece que estar muito, me sempre, tira do muito sério? tranquila, mas quando tem outro lado também É que... difícil, mas eu tenho uma certa dificuldade com grosseria. E talvez um jeito mais duro de ser. Eu tenho esse jeito bem baiana, bem latino, de não entender a coisa, às vezes, mais direta. E quando passa de ser direta para ser um pouco mais duro no tom, no timbre, me assusta. Você já teve, por exemplo, bateu boca com o cliente? Porque a quantidade de pessoas que vocês recebem deve ter de tudo, as situações mais improváveis e difíceis. Não, nunca bati boca com um cliente. Nunca. Eu não gosto de confrontos, de conflitos. Eu me retiro. De novo, não estou falando que isso é uma virtude, não. É uma característica. Talvez eu devesse até... Mas eu acho que a hora que a coisa sai do nível da conversa para ter razonabilidade e entra num nível de grosseria, eu acho que eu não tenho razão de estar e nem de me explicar. Sim. Porque eu tenho clareza de algumas situações onde eu errei por falta de visão, de compreensão, de maturidade. Eu tentei ir pedir desculpas e algumas vezes, aonde falharam comigo também, eu de verdade perdoei. Eu falo que é muito mais fácil pedir desculpas do que perdoar, quando você se sente magoado. Mas perdoar um fato não é você concordar com ele, é simplesmente você carregar na sua bagagem um peso, aquilo que a gente estava falando da mala, que não é necessário. É elaborar, né? Isso é um processo maior. Você já fez... acontece. As pessoas falham, as pessoas erram, as pessoas são humanas. E não perdoar uma falha... Você já fez, sigo em frente. Você já fez ou faz análise? Faço terapia há 25 anos. E agora uma pergunta do Resposta, que é um dos apoiadores deste videocast, né?
Como é que você faz para garantir que o atendimento de uma unidade do Capim Santo esteja à altura da outra, mas sem impor aquele padrão engessado em nenhuma das casas? Não tenho uma receita. De novo, eu tento estar conectada principalmente com os meus líderes, motivando, inspirando, trazendo eles para vivenciarem o porquê, como que começou em Trancoso, entendendo que é um negócio, mas é uma casa que... O que significa a palavra receber? Né? Receber pode significar ganhar algo, mas na Cabala, receber, quando a gente recebe alguém em casa, a gente oferece um café, uma água, um bolo. Como que a gente acolhe e recebe as pessoas? O que significa hospitalidade? Então, um dos pulmões da minha empresa é o departamento de RH. São pessoas... Aí depois a gente vai desenhar processos, tecnologia e a parte administrativa, financeira, TI, mas contratar pessoas que tenham crenças parecidas e gostem de fazer aquilo que estão fazendo, eu acho que é muito importante. Como é que você define o padrão de atendimento do Capim Santo? Ele é acolhedor, ele é carinhoso.